E existe um certo versículo na Bíblia que diz: por que desprezais os dias das pequenas coisas? Em outras traduções, por que você despreza os pequenos começos? Bom, hoje eu vou te contar a história de um homem que não somente acreditou num pequeno começo, mas também que transformou uma pequena oficina em uma das maiores empresas brasileiras. Empresa essa que inclusive está no nosso cotidiano, que seja em nossas casas ou mesmo em nossos trabalhos. Então fica aqui comigo porque você vai conhecer hoje a história da Tramontina. E tudo começa no ano de 1911, na cidade de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul, quando Valentim Tramontina resolve montar uma pequena oficina para fazer alguns reparos e também ali forjar alguns canivetes. Alguns chegam a dizer que Valentim ele era analfabeto e antes de montar essa oficina, ele era ali porteiro de prostíbulo. É lógico que essa história nunca foi confirmada oficialmente. O que sabemos é que Valentim montou essa oficina justamente para prestar pequenos serviços na região, ora que a cidade de Carlos Barbosa era uma cidade muito pequena na época. E sempre que possível, o próprio Valentim sempre estava auxiliando ali alguns moradores, que seja em concertos ou mesmo em serviços de reparos. E Valentim continuou trabalhando em sua pequena oficina até que ele teve que se ausentar devido à convocação do exército para a Primeira Guerra Mundial. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, Valentim volta para a sua oficina para a cidade de Carlos Barbosa e logo ele se casa com Elisa de Cerco. Segura porque esse nome é bem importante e essa mulher vai fazer uma baita de uma diferença dentro da empresa. Até esse momento a oficina se limitava a fazer alguns consertos, forjar algumas ferraduras, fazer alguns reparos, ou seja, trabalhos que não chamavam muita atenção e muito menos davam grande lucro para a empresa, mas dava para manter a empresa funcionando. E essa mesma empresa agora já recebe o nome de Santa Bárbara. E, além de Tramontina, a esposa contava com mais 5 funcionários. Mas foi a partir de 1932 que aquela pequena oficina começou a tomar o corpo de empresa de fabricantes de utensílios, quando a mesma fabricou suas primeiras facas ali utilizando apenas sucatas. Ideia essa que surgiu após um serviço de reparação de facas para uma empresa de Porto Alegre. E aos poucos aquela oficina ia deixando de prestar serviços para focar na produção de objetos. Ou seja, a partir de agora não prestava somente reparos, mas sim ia focar em produzir seus próprios objetos, como pregos, como por exemplo martelos, facas, principalmente canivetes e por aí vai. A ideia inicial, inclusive se você lembra, era justamente forjar canivetes e era o que fazia com que a empresa ganhasse mais mercado, credibilidade e, é claro, tivesse ali até mesmo um saldo em conta maior. E cada dia que passava a empresa crescia ainda mais. Porém, 7 anos após produzir suas primeiras facas e começar a crescer a nível regional, a empresa teve a sua primeira grande perca, que foi justamente o falecimento do Valentim Tramontina. E após o falecimento do Valentim, quem assume a empresa é justamente a Elisa de Cerco. E essa mulher foi responsável por essa empresa sair da bolha, ou seja, expandir os seus negócios. Tanto é que uma das primeiras atitudes dela, agora no comando da empresa, foi aumentar o raio de atuação da Tramontina. Ela mesma, pessoalmente, viajava até as lojas da capital Porto Alegre e ali fechava parcerias, fazendo com que os produtos agora daquela empresa fossem também negociadas na capital do estado. E esse foi um passo crucial para que a empresa crescesse ainda mais. E durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto muitas pessoas estavam com medo, a Elisa Tramontina achou que era o momento certo de modernizar a maneira com que era tocado o negócio e a maneira com que eles produziam os seus utensílios, adquirindo para a fábrica as suas primeiras talhadeiras e primeiras máquinas de produção, fazendo agora com que o trabalho humano na hora de confeccionar fosse diminuído e assim aumentando a produtividade de tal empresa.
empresa. Agora, em 1949, um jovem estudante de economia foi contratado pela empresa, o Rui José Escomazon. E esse jovem foi responsável por empregar novas formas e técnicas econômicas de tocar o negócio, que até o momento era administrado de forma rústica, até mesmo simplificado, o que era o reflexo da liderança da época, que no caso era justamente a Luiza de Cerco. E agora, com a administração otimizada, a empresa pôde não somente investir em novos mercados, como também otimizar a maneira que produz. Ou seja, a empresa vai conseguir produzir mais, gastando bem menos, o que fez com que a empresa crescesse ainda mais e visasse também outros mercados. E foi graças a Escomazon que, além da empresa se organizar financeiramente, também passou agora a ter mesmo um corpo de sócios, tendo entre os principais sócios Ivo Tramontina, um homem que também iria fazer uma baita de uma diferença dentro do negócio da empresa. E o Ivo Tramontina assumiu a empresa já na década de 50, a mesma já possuía aí cerca de 30 funcionários. E além desses funcionários, a empresa também possuía diversos representantes que batiam de porta em porta oferecendo e demonstrando os produtos da empresa, da fábrica da Tramontina. Até o momento, a Tramontina se restringia apenas a um local, apenas a uma certa região. E sobre a direção de Ivo Tramontina, a empresa agora passou a se dedicar também a produzir ferramentas agrícolas, como por exemplo enxadas, pás e por aí vai. E também desenvolveu novas técnicas na laminação do aço, o que deu um salto enorme na produção e também na qualidade dos seus materiais. E em 1961 a Tramontina se tornaria uma empresa anônima. Nos anos posteriores, a empresa chegaria também na Bahia e começava a atuar nos dois mercados, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional, mantendo um equilíbrio entre os mesmos, sendo o Chile o primeiro país a ser atendido por essa empresa. E é interessante citar que é bem difícil para uma empresa desse porte manter um equilíbrio nos dois mercados, ou ela se dedica a um ou mesmo se dedica a outro. Só que a Tramontina conseguiu manter esse tal equilíbrio e isso possibilitou com que a empresa crescesse ainda mais em outros mercados, como por exemplo no mercado do Oriente Médio. E de olho na expansão, em 1966 a empresa começa a produzir outros produtos para encher ainda mais o seu portfólio, como por exemplo canivetes, espetos, como por exemplo também panelas e por aí vai. Panelas principalmente, onde a Tramontina hoje é um baita de um destaque no mercado internacional. E chegamos à década de 80 e enquanto o Brasil sofria com a inflação na época, a Tramontina resolveu abrir um escritório em Houston, lá no Texas, o que fez com que a empresa agora passasse a atuar também no mercado americano e passasse a ganhar não somente em real, como também em dólar. E nós sabemos que o dólar vale mais que o real. Isso fez com que a empresa subisse ainda mais o padrão de produção e a qualidade dos seus produtos. E não é que a aposta no mercado internacional deu tão certo que a Tramontina desbravou para outros continentes, como por exemplo na Europa, onde ela chegou primeiro na Alemanha e depois no mercado do Oriente Médio, como eu já citei aqui. E desde o ano de 1992 a Tramontina tem sido tocada pelo Clóvis Tramontina, que inclusive já planeja passar o bastão para o próximo herdeiro da família. Lembrando que durante toda essa trajetória a Tramontina tem se mantido como um grupo familiar, ou seja, quem tem 51% das ações da Tramontina é sim alguém que pertence à família da Tramontina. E foi justamente Clóvis Tramontina que foi responsável por introduzir o marketing pesado da Tramontina, o que fizesse com que ela fosse reconhecida ainda mais não somente em campo nacional, como também em campo internacional. E no ano de 2013, a Tramontina dá mais um passo e começa a fundar suas próprias lojas físicas, pequenos pontos conhecidos como T-Store. E hoje a Tramontina já possui mais de 9.000 funcionários e mais de 18.000 tipos de itens, mais de 18 tipos de utensílios produzidos por essa empresa. Só para você ter mais ou menos uma ideia, essa mesma empresa já faturou mais de 20 bilhões de reais em 2020 e teve um crescimento absurdo. E essa é a história da gigante Tramontina, que começou em uma pequena oficina, mas que com muito trabalho duro, persistência, conseguiu crescer de forma absurda e está presente na vida de cada um de nós.
Então é isso, você conhecia essa história, não conhecia? Comente aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o teu like. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, a área dos comentários está aberta por aqui como sempre. E a gente se vê até a próxima. Tchau!